Eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos crespos vermelhos que estão na altura do ombro, divididos para o lado e com um penteado contorcido assim dos dois lados. Estou usando uma blusa e uma saia off-white com um desenho amarelo, areia por cima. Estou sentada, estou com um tênis branco, uma órtese cinza e estou segurando o microfone. Eu quis que vocês colocassem à venda e fazer esse convite a vocês, obviamente, porque vocês não vão ter a noção de como é ser uma pessoa cega no Brasil e no mundo, apenas colocando à venda hoje, sentados onde vocês estão. Porque não enxergar incomoda. Incomoda principalmente quem está acostumado a enxergar. A visão é a principal entrada de informação da vida de uma pessoa. E quando não se tem a visão, não se imagina que uma pessoa que não enxerga pode ser formada em jornalismo, como eu sou, pode ter uma família, pode ter 2 filhos, eu tenho um casal de filhos. E eu, sem enxergar, precisei encontrar esses espaços. Eu tive muitos aliados, obviamente. Mas é um lugar que é só meu, né? Eu preciso acreditar em mim antes de qualquer outra pessoa. Porque sendo uma mulher como eu sou, e aí eu vou colocar os meus predicados na mesa novamente. Eu sou uma mulher negra, favelada e cega. Tendo todos esses predicados, o que se exige de mim de fora é a perfeição. Eu não posso ser menos que perfeita. Eu não posso errar. Eu preciso acreditar em mim mais do que qualquer uma das pessoas que estão sentadas aqui me assistindo agora e mais do que qualquer pessoa que vai assistir o meu TEDx da plataforma. Porque se eu não acredito que eu tenho capacidade de estar aqui, eu não estaria aqui conversando com vocês. Eu não teria me formado numa faculdade onde eu era a única cega e negra e bolsista dela. Eu preciso acreditar em mim para mostrar para vocês que a forma como eu enxergo também existe no mundo. Então, vamos a um exemplo muito prático. Eu sonhei em ser jornalista, porque quando eu era criança, meu apelido era Televina. Eu ficava sentada na frente da televisão e eu sabia de cor e salteado toda a programação da TV. Então, enquanto meu irmão e os meus primos queriam ser jogadores de futebol, eu queria ser apresentadora do Jornal Nacional. E eu não estava nem aí que eu tinha baixa visão na época. Eu não estava nem aí, eu queria trabalhar ali dentro. E quando eu comecei a trabalhar na televisão, me fizeram essa pergunta: como é que você quer ser apresentadora do Jornal Nacional se você nem enxerga? Aí eu falei: mas esse problema não é meu, né? Eu só tenho que estar pronta como jornalista. Como isso vai se operacionalizar não é um problema meu, isso é um problema de quem vai me contratar. E a verdade é essa, simples assim. Porque a gente tende a pesar mais os problemas do que eles são pesados. Eu sempre quis ser mãe. E aí, quando eu fiquei grávida, as pessoas perguntavam se a minha mãe seria a mãe do meu filho, se meu esposo seria pai. É porque quando você tem uma deficiência no mundo, tudo que você é, quando a sua deficiência é revelada, é a deficiência. A sua humanidade, ela não acontece. Então, tudo que eu faço, a partir do momento em que a minha deficiência entra primeiro, não tem mais validade. Eu trabalhei numa novela como assistente de direção, e pasmem, uma mulher cega como assistente de direção, eu já tinha 10 anos de casa. Eu trabalhei como roteirista, editora, produtora, já entrei ao vivo, já operei áudio, já operei câmera, entendo de lente. Eu tô no audiovisual já há muitos anos. E fui chamada para ser assistente de direção de uma novela que tinha uma personagem que era cega, uma protagonista cega. E aí, quando eu fui chamada, todo mundo falou: estão chamando ela porque ela é cega, né? Óbvio. A gente precisa ter aqui uma pessoa que valide aquilo que a gente vai mostrar para o público, porque a gente tem que ter em algum momento representação, representatividade. Eu não aceitei vir sozinha, porque eu não tenho lugar de fala de todas as pessoas cegas do Brasil. A gente está falando de cerca de 6,5 milhões de pessoas. Então, assim como eu, assistente de direção, veio uma preparadora de elenco para preparar o elenco inteiro, que não só
as pessoas com deficiência visual, um operador de áudio, uma consultora, uma galera minha que não enxerga, para trabalhar numa equipe que precisou parar para ouvir a gente. Então, até planta baixa de cenário eu tive, porque eu ia ter que andar aquele cenário inteiro. E ficava todo mundo com medo que eu caísse, gente. Eu corria aquele set de um lado para o outro. Todo mundo caiu no final da novela, menos eu. Por quê? Porque para eu dar o meu próximo passo, eu tenho que ter certeza que o chão tá ali. Porque cair para mim não é simples. Quando cai uma pessoa como eu, no sentido literal e no sentido metafórico, cai uma pessoa cega. E o primeiro sentimento que vem é a pena. E não o porquê dela. Por que ela caiu? O que será que aconteceu? Será que ela quer ajuda? Se eu caio, digamos, eu estou sentada, temos um palco, e se eu levanto e tem alguém sem venda, automaticamente vai ficar pensando, uma pessoa assim, meu Deus, e se ela cair desse palco, e se ela cair desse palco, e se ela cair desse palco? Eu preciso ajudar. Ninguém pergunta se eu quero ajuda para saber se eu vou cair do palco ou não, e nem como eu quero essa ajuda. Essa ajuda, na verdade, quando ela vem da forma que o outro quer. A maneira como eu sou recebida nos lugares é sempre a forma como o outro quer me receber. Nunca é como eu quero ser recebida. Aqui no Brasil, cerca de 1/4 da população tem algum tipo de deficiência. Mas se você vai na praça, você não vê uma criança com deficiência ali brincando. Mas você também não vê um brinquedo para receber aquela criança com deficiência. E a gente nem sabe se na escola do nosso filho tem alguma criança com deficiência. A gente não tem a intencionalidade de incluir a pessoa com deficiência na roda. E por que eu estou falando exclusivamente da deficiência? Eu poderia estar falando do pilar da negritude, do pilar do gênero, do pilar da favela, do qual eu muito me orgulho. No jogo dos privilégios, a gente não tem a minha galera. A minha galera, no jogo dos privilégios, sai do subsolo. A gente não sai nem de trás da linha. Então, a pessoa com deficiência, ela ainda não entrou na empresa, ela ainda não entrou no lar, ela ainda não entrou nas escolas, na rua, como um ser humano humano. A gente entra apontado. A gente tem a coragem de abrir a boca para falar que não sabe lidar com pessoa com deficiência. E eu fico me perguntando, aonde está a pessoa com deficiência no mundo, se a gente não sabe lidar com pessoas, né? Porque pessoa com deficiência é pessoa. E se você vira para mim e fala, mas eu não sei lidar com você, eu não sei lidar com pessoas com deficiência, você está me colocando numa outra categoria, que não é a humana, que é a sub-humana. E pessoas com deficiência precisam ser vistas como pessoas. A gente quer ser tratada igual? Não. Porque a gente não é igual. Eu quero estar lá na bancada do Jornal Nacional, do JN. Ou eu quero ter a minha própria websérie no meu Instagram. Ou ter um TikTok muito visualizado. Porque eu tenho capacidades. Porque, eu sou mãe de 2, vai lá. Ser mãe de 1 é difícil pra caramba. Imagina de 2, um casal, gente. O Davi tem 4 anos e a Amora 1 ano e 6 meses. Imagina, eles brincam de pique-pega comigo, que eu não tô nem conseguindo andar direito hoje. Então, as pessoas ficam com pena quando eu conto isso. E não acham, que legal, os filhos dela brincam com ela. O meu filho tem noção do que é ter uma mãe com deficiência visual, porque ele pega a minha mão e coloca em tudo que ele quer que eu veja, tudo. Até na tela da televisão. Ele acha que a tela da televisão vai subir um desenho 3D para eu entender aquilo que ele quer me dizer. E a minha filha já coloca a mão no rostinho dela para eu ver que ela tá rindo, que ela tá chorando ou que ela tá mordendo um pacote de pó de café e que aquele pacote de pó de café furou e que tem pó de café por toda a cozinha. A gente consegue se comunicar quando a gente quer. Quando a gente tem intencionalidade. E aí, como se não bastasse todos esses meus rótulos, esse ano eu levei um tiro. Eu levei um tiro no carnaval. Eu amo carnaval, gente. Eu sou a dos blocos da rua e sou a da Marquês de Sapucaí. A primeira a chegar, faço questão. E a última a sair. Mas esse ano, no domingo de carnaval, voltando para casa, eu levei um tiro. Um tiro que entrou pelo meu quadril
e quebrou meu fêmur em 2 lugares e lesionou meu nervo ciático. E fez com que eu ficasse com a minha mobilidade reduzida. Inicialmente, a gente não entendia o que ia acontecer. O fêmur, a gente colocou uma haste intramedular da altura do quadril até a pontinha, né, de onde começa o joelho. Mas o nervo, quando lesiona, é um Deus nos acuda. E uma dor desumana, eu senti muitas dores. Mas em algum momento, na jornada de fevereiro até aqui, a minha lesão do nervo foi dita como uma cereja do bolo para contar uma história. Imagina ter como cereja de um bolo um tiro que te tira o movimento do joelho para baixo. Eu já sou uma pessoa com deficiência. Eu não tenho problema nenhum em ser uma pessoa com 2 deficiências. A deficiência visual e a mobilidade reduzida. Eu fiquei um tempo na cadeira de rodas, usei andador e agora estou usando uma órtese que faz com que o meu pé fique reto e com que eu consiga andar, mesmo sem sentir nada do joelho para baixo. Eu sinto dores neuropáticas. As pessoas não têm noção daquilo que elas fazem, porque elas querem que histórias bonitas sejam contadas. Eu não estou dizendo que eu não acho legal receber elogio, e nem que a minha história não é bonita. Pô, minha história é muito bonita. Mas eu também tô querendo dizer para vocês que eu não acordo todos os dias dizendo, pô, eu queria muito ser um exemplo de superação hoje. Cara, quem quer acordar com esse desejo? Eu não queria. Eu queria conseguir correr atrás da minha filha. E eu não consigo, e tá tudo bem, óbvio, pra mim tá tudo bem. Mas não foi uma coisa que eu acordei e falei, pô, hoje tá muito bom pra levar um tiro. Tá muito legal hoje. Não acontece. Esse tipo de coisa não acontece. A gente tá falando de vida real e eu não tô escape disso. O que eu quero que vocês entendam é que nós, pessoas com deficiência, não estamos escapes de fatalidades também. Nós sentimos raiva, a gente chora, a gente ri, a gente faz as pessoas sentirem raiva da gente. Pessoas com deficiência também têm mau caráter. Que não é o meu caso, que fique claro. Eu acho que eu sou uma pessoa muito legal. E que tem um caráter irretocável. Tenho muito orgulho disso. Da educação que eu recebi dos meus pais. A minha mãe voltou a estudar agora. Ela não terminou nem o ensino fundamental 2. E eu estou muito orgulhosa dela. Mas ela fez questão que eu tivesse tudo que ela não teve. Então, quando eu entrei no processo de perder a visão, a primeira coisa que eu falei para ela foi, mãe, eu não quero ser uma cega de porta de igreja, que me perdoem os cegos de porta de igreja. O que eu quis dizer com isso? Eu não queria ser apática, usar cores neutras, não ter colorido em mim, brilho no olho. Eu tenho brilho no olho quando eu falo. Se vocês já estiverem sem venda, vocês acho que vão ver isso. Eu gosto de viver. Eu gosto de ser mãe. Mas eu gosto muito mais que as pessoas olhem para mim e me elogiem pela minha qualidade, não pela minha deficiência. Ah, é muito mais difícil fazer o que eu faço sendo uma pessoa com deficiência? É, mas não porque eu quero. E sim porque vocês, pessoas sem deficiência, fazem o mundo para pessoas como vocês. Vocês não acreditam em fatalidade, no envelhecimento da população. Vocês sequer pensam que podem engravidar e ter um filho com deficiência. Um filho com deficiência, meu Deus, acaba a família. Quando eu era criança, eu brincava de tudo, gente. Em alguns momentos, eu era café com leite, sabidamente. Hoje em dia, eu sou café com leite sem as pessoas me disserem que estão me colocando de lado como café com leite. E isso é muito pior. O preconceito velado, ele é o pior tipo de preconceito que existe. Vamos lá, você não assume que tem preconceito. Eu não tenho preconceito, preconceito jamais. Desde que a tua necessidade não invada o meu espaço. A partir do momento em que eu preciso mudar uma vírgula da minha vida para que você caiba no mesmo lugar em que eu estou, isso vira um problema. E é o que acontece quando a gente tem preconceito velado. A gente tem racismo, a gente tem xenofobia, a gente tem misoginia. E quando a gente fala de pessoa com deficiência, a gente fala de capacitismo. Pois é, mais um ismo. E o capacitismo é o preconceito contra pessoas com deficiência na supervalorização e na não valorização.
Quando vocês veem pessoas com deficiência como seres angelicais ou como seres que precisam de cura? Quando vocês veem a gente com dó, com piedade? Em época de Paralimpíada, recebi várias figurinhas de pessoas amputadas levantando peso e dizendo: ah, se ela pode, você pode também. As pessoas se sentem no direito de usar os nossos corpos como exemplo de superação, sem pedir a nossa liberação e achar que é um incentivo, um estímulo para o outro. Não é. Só quem sabe da dor e da delícia de se ser quem é quem é. Eu não estou aqui dizendo para vocês que a minha história é mais triste ou mais legal do que todas as mulheres que passarão por esse palco. Mas é mais uma história de uma mulher que cresceu, que tem 32 anos, que se formou na faculdade, que tem a sua família, que tem os seus filhos, os seus irmãos, os seus amigos, que quando fica grávida as pessoas somem, mas depois elas voltam. Tudo acontece comigo também. Só que com uma pitadinha de deficiência no meio, né? Afinal de contas, eu não sou uma mulher qualquer. Eu sou uma mulher com deficiência. Eu sou uma mulher com deficiência. Então, a minha fala hoje vem muito para dizer para vocês, intencionalmente, que as mudanças só acontecem com o convívio. Então, se vocês nunca conviveram com pessoas com deficiência e saírem daqui sem a intencionalidade de conviver com pessoas com deficiência, mesmo que seja seguindo na internet, a vida de vocês não vai mudar em nada. E tá tudo bem. Mas se em algum momento a intencionalidade acontecer, muita coisa vai mudar dentro de vocês. E eu queria encerrar dizendo uma frase do Emicida, que é um cara que eu admiro muito e que tem uma frase que eu amo, que diz: você é o único representante do seu sonho na Terra. E eu sou a única representante do meu sonho na Terra. Eu sou a protagonista da minha história. E eu convido a vocês que sejam protagonistas das histórias de vocês, sem deixar de olhar para o lado e entender que quem está do lado não necessariamente vai ser igual, mas tem direito de estar do lado. Não no teu banco, mas do lado. E é isso, gente. Obrigada.